Boa tarde, pessoal aí do nono ano. Vamos a mais uma correção agora das nossas atividades. No bloco de hoje, nós vamos entrar em um conteúdo novo, né? Não tão novo assim, porque a gente viu um pouquinho sobre os continentes lá no começo do ano letivo, né? Onde vocês fizeram um trabalho. Porém, não deu para a gente discutir muito, né, sobre cada continente e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Ásia, neste e no próximo bloco, bloco 15 e bloco 16, nós estamos revendo, né, e aprendendo um pouquinho mais sobre esse continente, que é o continente asiático, ok? Como vocês sabem, como vocês viram anteriormente, corresponde ao maior continente em tamanho e também em contingente populacional, né? Maior em relação ao tamanho e maior em relação à população. Então, vamos ler um texto para a gente poder entender um pouquinho mais da história desse continente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns países que são potências nesse continente, alguns países que se destacaram ao longo da história e que se destacam também nos dias de hoje. E esse primeiro país que nós vamos falar, que protagonizou aí boa parte da nossa história, né? Como vocês estudaram, foi um dos países aí que protagonizaram a chamada Guerra Fria no mundo bipolar, né? Que depois, após a sua derrota, né, se tornou a Rússia, né, que é a antiga União Soviética. Então vamos lá. Durante o século XX foi grande potência militar, econômica e política, mas perdeu importância após o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS. Hoje, o país ressurge como importante personagem mundial, exportadora de gás natural e de petróleo. A Rússia é vital, por exemplo, para o abastecimento energético da Europa e tem usado esse status como ferramenta de atuação geopolítica. O país conta ainda com vasta gama de recursos minerais e produtos agrícolas, além de grande diversidade industrial, que herdou da época soviética e que incluiu indústrias aeroespaciais, as de base. Então, a maioria da tecnologia, a maioria dos recursos, principalmente com indústrias, né, e a maioria dos recursos bélicos, que são os recursos de armamento, as aeronaves, aos tanques, né, como a gente pode observar aí na imagem, a Rússia herdou, né, do período que ela era chamada de União das Repúblicas Soviéticas, né, que foi aquele período da corrida armamentista e corrida espacial. Então, após esse período, né, onde a Rússia ela investiu muito em tecnologia, em armamento, né? Hoje ela é potência nesse quesito, ok? Herdando lá daquele período os seus feitos. E é um importante protagonista aí, principalmente na Europa, por ser responsável pelo grande abastecimento da Europa, né? E também pela exportação de petróleo e outros minérios. Agora vamos à República Popular da China. Tem a maior população do mundo, que é em torno de mais de 1,3 bilhão de habitantes, e não deve ser confundida com a República da China, que é o Taiwan, comandada pelo Partido Comunista da China desde 1949. É politicamente comunista, economicamente capitalista, ainda que a economia de mercado apareça apenas em algumas partes do seu território, chamadas Zonas Econômicas Especiais das ZEES. Terceira maior economia mundial, apresentou altíssimo crescimento na última década. Mesmo assim, a China apresenta grandes problemas, como falta de respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos, crescente desigualdade social entre campo e cidades e grupos separatistas. Então, a China,
como vocês podem observar, ela detém uma grande população a nível mundial. Por quê? A população hoje, ela ultrapassa os 7 bilhões de habitantes. E dessa população, 1,3 bilhões está na China, né? Na República da China. É uma economia que cresce muito, né? Uma economia que é só vocês observarem aí na casa de vocês, por exemplo, que tem vários produtos made in China, né? Porque esses produtos de custo barato, justamente pela questão da mão de obra barata, é, é exportado para o mundo todo, né? E devido a esses produtos baratos, pela mão de obra barata, a China cresceu muito economicamente. Ela tem um sistema de governo comunista, né? O sistema de governo comunista, vocês sabem que as pessoas elas não têm liberdade individual, direito humano, né? O que faz crescer muito a desigualdade social. Então, essa é a China, a República Popular da China. E o Japão também é um grande protagonista aí da Ásia. O Japão foi muito devastado pela Segunda Guerra Mundial, mas reergueu-se rapidamente com o auxílio fornecido pelos Estados Unidos com o Plano Colombo. Em pouco tempo, tornou-se importante produtor e exportador de tecnologias de ponta, de produtos eletrônicos e informáticos. Além disso, desenvolveu forte indústria automobilística e química, escoando a produção com uma rede de transportes eficiente e moderna, que cobre todo o país. Sua pequena área territorial o obriga a importar matéria-prima e alimentos, onde os principais fornecedores são a China, os Estados Unidos e a Austrália. O Japão integra o G8, detém empresas gigantescas, né, multinacionais. No caso, é mais conhecido a Mitsubishi e a Toyota, a maior bolsa de valores e a maior região metropolitana do mundo, a de Tóquio, constituindo-se importante centro financeiro. Então, nós vimos um pouquinho aí, né, sobre o desenvolvimento da China, do Japão, que foi bastante devastado, principalmente pela Segunda Guerra Mundial, mas ele reergueu-se muito rapidamente, né, justamente pelo apoio que teve dos Estados Unidos no Plano Colombo, e hoje é um grande exportador, principalmente de tecnologia. Se a gente observar em nossas casas também, vários produtos, né, tecnológicos vêm do Japão, né? Marcas de televisores, refrigeradores, ar-condicionado, celular, né? Então, boa parte desses produtos vem do Japão justamente pela tecnologia muito avançada que esse país detém. Então, vamos agora a correção das atividades. Nas atividades aí, né, para vocês colocarem no quadro as características de cada um dos países asiáticos que a gente discutiu aí no texto. Então, vocês vão colocar uma característica da Rússia, uma característica da República Popular da China e uma característica do Japão. Da Rússia, vocês podem escolher uma dessas características, olha. Exportadora, uma exportadora de gás natural e petróleo, faz o abastecimento energético da Europa, perdeu importância após o final da República da União Soviética, que é o URSS, né? Então, todas essas características são pertinentes aí a esse país, a Rússia. Aí nós temos aí a República Popular da China, né? A República Popular da China, vocês podem colocar que tem a maior população do mundo, né? É comandada pelo Partido Comunista, que possui muita desigualdade social, né? Aqui, desigualdade social, tá? Terceira maior economia do mundo,
que apresenta crescimento constante, sendo possível a Terra aí ultrapassar a primeira se continuar com esse crescimento. Primeira, lembrando, grande potência que é os Estados Unidos. Então é isso que é para vocês fazerem, né? Ainda tem o Japão também, né? O Japão, apesar de possuir como característica, vocês podem colocar que possui uma pequena área territorial, importa muita matéria-prima e alimento, é o maior da Bolsa de Valores, é um importante centro financeiro. Então, todas são características do Japão, ok? Então, vocês vão colocar aí no quadro que pertence ao Japão. Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Tô um pouquinho gripada, então a minha voz não tá saindo muito legal, né? Mas é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição aí para estar esclarecendo, ok? Tchau, tchau.